Meu nome é Helena e eu sempre acreditei que tinha construído uma família sólida, mesmo com todos os altos e baixos do casamento. Eu conheci o Caio na faculdade de administração. Ele era divertido, cheio de planos e parecia ser um homem que me apoiaria em tudo. Nos casamos cedo, logo depois de nos formarmos, e nossa filha, Alice, veio pouco tempo depois. Ela foi o maior presente da minha vida, e cada aniversário dela era um momento de celebração para todos nós. Eu me dedicava para que esses dias fossem inesquecíveis, porque acreditava que as memórias felizes eram o que nos unia. No 8º aniversário da Alice, eu quis fazer algo especial. Organizamos uma festa em um buffet infantil, com direito à decoração da personagem favorita dela e um telão enorme para passar fotos e vídeos da vida da nossa filha. Eu me emocionei só de pensar em como seria reviver cada momento registrado, desde o nascimento até os dias atuais. Passei semanas preparando a festa, cuidando de cada detalhe com carinho, para que Alice tivesse o dia perfeito. Caio parecia distante nos preparativos. Sempre que eu falava sobre as ideias, ele respondia de forma fria ou mudava de assunto. Eu tentava não me importar, acreditando que talvez ele estivesse apenas cansado com o trabalho. A verdade é que eu já sentia nosso casamento estremecido, mas me esforçava para manter as aparências, principalmente diante da nossa filha. Eu achava que o amor que um dia tivemos ainda poderia ser resgatado. Naquele dia, o buffet estava cheio de crianças correndo e brincando, enquanto os adultos conversavam animados ao redor das mesas. Eu sorria, mas por dentro estava ansiosa para que tudo desse certo. Vesti um lindo vestido azul que Alice tinha escolhido para mim, e ela usava um vestido amarelo com brilho, que a fazia parecer uma verdadeira princesa. Ver o sorriso dela era a maior recompensa para todo o esforço que eu colocava em cada detalhe. No entanto, logo percebi que Caio estava inquieto. Ele bebia demais e evitava ficar perto de mim. Sempre se afastava para falar ao celular, e quando eu perguntava, ele respondia rispidamente que era coisa do trabalho. Fingi não me abalar, tentando manter o clima de festa. Eu sabia que aquele dia era da Alice, e nada deveria estragar o brilho nos olhos da nossa filha. Chegou a hora do parabéns, e todos se reuniram ao redor do bolo. Alice sorriu radiante quando começamos a cantar, e eu senti lágrimas escorrerem ao ver minha menina tão feliz. Mas, assim que os aplausos terminaram, Caio pigarreou e, com a voz carregada de desprezo, disse em alto e bom som, diante de todos: "Tenho uma coisa para dizer. Engravidei a minha amante." O salão inteiro silenciou. Eu congelei, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. As mães das amiguinhas de Alice se entreolharam, os pais cochicharam, e minha família ficou em choque. Minha filha, que ainda segurava a vela na mão, olhou para mim sem entender nada. A dor que senti naquele momento foi indescritível. Meu corpo tremia, mas eu não consegui reagir de imediato. Era o aniversário da nossa filha, e Caio tinha escolhido justamente aquele momento para me humilhar, para destruir a imagem da nossa família diante de todos. Eu me agarrei à mão de Alice, tentando protegê-la do impacto cruel das palavras do próprio pai. Ela me perguntou baixinho: "Mamãe, o que ele quis dizer?" Meu coração se partiu ao ver a inocência dela sendo quebrada tão cedo. Enquanto eu ainda tentava assimilar, Caio continuou falando, como se não bastasse: "Eu não amo mais essa mulher, e estou começando uma nova vida." Aquelas palavras ecoaram na minha mente, e eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mãe se levantou para me abraçar, mas eu não queria chorar ali, não na frente de todos, não na frente da Alice. Engoli as lágrimas e respirei fundo, procurando forças que nem sabia que ainda tinha. Então chegou o momento do vídeo no telão. Eu tinha preparado com tanto carinho, e quando começou a rodar, as imagens mostravam desde o nascimento da Alice até os dias mais recentes. Eram memórias felizes, lembranças que mostravam o quanto eu sempre estive presente e dedicada. Mas, enquanto todos olhavam, eu notei a mudança no rosto de Caio. Ele parecia nervoso, inquieto, como se algo o incomodasse ao ver aquelas imagens. E foi nesse instante que percebi que a festa estava apenas no início de uma revelação que mudaria tudo. As crianças, sem entender a gravidade da situação, voltaram a brincar,
mas os adultos continuavam atentos, esperando o que viria a seguir. Eu sentia olhares de pena, de curiosidade e até de julgamento. Alguns familiares cochichavam entre si, como se tentassem adivinhar o que estava por trás daquela cena absurda. Caio tentou se recompor, mas suas mãos tremiam levemente enquanto ele segurava o copo. Seu olhar fugia da tela, como se tivesse medo do que ainda poderia ser exibido ali. Eu sabia que havia preparado aquele vídeo com fotos de momentos íntimos e familiares, e isso parecia atormentá-lo. Alice, inocente, puxava minha mão pedindo para ver as imagens, sem perceber a tensão que pairava no ar. Eu forcei um sorriso para ela, porque não queria que a lembrança daquele dia fosse apenas dor. Mas, por dentro, eu me preparava para algo maior. Havia um peso no ar, uma sensação de que a verdade estava prestes a vir à tona, e eu não sabia se estava pronta para lidar com ela ali, diante de todos. O salão estava em silêncio absoluto depois da revelação cruel de Marcelo. Eu permanecia sentada, ainda tentando processar tudo, enquanto olhares de pena se voltavam para mim. Minha filha, Clarinha, estava próxima ao bolo, confusa com o que tinha acabado de ouvir. A sensação era de que o mundo tinha desabado diante de todos. Minha irmã Marina se aproximou rapidamente, tentando me apoiar, mas meu corpo parecia paralisado. Marcelo, no entanto, mantinha o peito estufado, como se tivesse provado alguma superioridade. Ele encarou os familiares e disse em tom frio: "Pelo menos com ela eu consegui o que você nunca me deu, um filho de verdade." Aquelas palavras foram como uma lâmina rasgando meu coração. Clarinha ouviu e, mesmo sendo criança, entendeu parte da humilhação. Seus olhos marejaram, e isso foi pior do que qualquer dor que eu pudesse suportar. Eu queria me levantar, defender minha filha, mas minhas pernas tremiam. A família toda parecia dividida. Alguns cochichavam, outros se levantavam indignados. Minha sogra, Dona Celeste, fechava os olhos como se tentasse não acreditar no que o filho estava fazendo. Mas Marcelo não parava. Eu já devia ter acabado com essa farsa há anos. Marina segurou minha mão, tentando me fazer respirar fundo. Foi então que um dos tios se levantou e disse: "Marcelo, pelo amor de Deus, isso aqui é o aniversário da sua filha. Tenha vergonha." Mas ele apenas riu, debochado, como se tivesse prazer em me destruir diante de todos. Eu olhava para Clarinha, que apertava a barra do vestido e não entendia por que o pai falava daquela forma. Ela parecia querer desaparecer, e aquilo me deu forças. Finalmente consegui levantar e, com a voz trêmula, apenas disse: "Chega, Marcelo. Basta." Mas ele não recuou. Ao contrário, ergueu a voz ainda mais, apontando para mim diante de todos: "Você é uma mulher fracassada, sempre dependente de mim. Sem mim, você não teria nada." Cada palavra era uma tentativa cruel de reduzir quem eu era. Nesse momento, Dona Celeste finalmente se levantou. O barulho da cadeira arrastando ecoou pelo salão. Ela caminhou até Marcelo e, com o rosto endurecido, sussurrou: "Você não sabe o que está fazendo." Mas ele não a escutou. Continuava vociferando, como se estivesse cego pela raiva ou pela necessidade de se afirmar. Algumas pessoas começaram a sair da mesa, incomodadas com o espetáculo grotesco. Outras ficavam presas, atônitas, sem acreditar na cena. E eu, apesar de tudo, respirava fundo, tentando manter a postura. Sentia dentro de mim que ainda não era hora de reagir da maneira que ele merecia. Foi nesse instante que o telão ao fundo, preparado para a homenagem surpresa a Clarinha, piscou. As luzes se apagaram por alguns segundos, e um vídeo começou a ser projetado. Marcelo olhou para trás, surpreso, como todos os outros. A atenção se desviou dele. O vídeo, que eu mesma havia preparado, mostrava desde o nascimento de Clarinha até os momentos mais recentes. Imagens dela engatinhando, dando os primeiros passos, chamando o pai com os bracinhos abertos. E lá estava ele, Marcelo, em todas as cenas, sorrindo, orgulhoso, declarando: "Essa menina é a razão da minha vida." O salão inteiro prendeu a respiração. Marcelo, que segundos antes parecia invencível, ficou pálido.
A cada cena, as próprias palavras dele ecoavam nos alto-falantes. Minha filha é meu maior presente. Nada jamais vai mudar isso. As pessoas começaram a murmurar, indignadas com a contradição. Minha sogra encarava o filho em silêncio, mas seus olhos estavam carregados de desapontamento. Marcelo se mexia desconfortável, como se o chão estivesse cedendo. Pela primeira vez naquela noite, ele não tinha resposta. Clarinha olhava para o telão, depois para o pai, confusa. Finalmente, ela perguntou baixinho, mas todos ouviram. Papai, por que você disse que não me queria, se sempre falou que eu era sua alegria? O impacto foi devastador. O salão inteiro ficou em silêncio, esperando a reação dele. Marcelo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O vídeo seguia, mostrando mais momentos, mais declarações dele sobre o quanto amava a filha. Sua máscara de arrogância começava a rachar diante de todos. Eu observava, ainda ferida, mas com uma centelha de força crescendo dentro de mim. O peso da verdade estava se virando contra ele. E no fundo, eu sabia que o momento de virar a situação a meu favor estava muito próximo. O silêncio que se seguiu ao vídeo parecia pesar sobre cada pessoa no salão. Marcelo ainda tentava se recompor, mas era evidente que a máscara de arrogância havia caído. Eu respirei fundo, segurando Clarinha pela mão, sentindo que aquele era o momento de firmar meu próprio espaço. Minha sogra, Dona Celeste, aproximou-se de nós e disse baixinho: Filha, é hora de mostrar quem você realmente é. Suas palavras foram como uma injeção de coragem. Eu sabia que não poderia mais me calar diante da crueldade de Marcelo. Ele finalmente encontrou forças para falar, mas sua voz estava trêmula. Isso não é justo. Vocês não entendem nada. Tentava usar o argumento da injustiça, mas ninguém mais parecia ouvir. O olhar de desaprovação de toda a família o cercava como um peso invisível. Justiça? Marcelo, a justiça é ver a verdade diante de todos, respondi firme, mantendo a calma. Eu preparei isso porque queria que todos vissem que você não pode distorcer os fatos para se eximir da sua própria culpa. Clarinha olhou para ele com lágrimas nos olhos. Papai, por que você me disse coisas horríveis? Eu sempre te amei, disse ela, com a inocência da criança ferida. O impacto emocional da cena derrubou qualquer tentativa dele de retomar o controle da situação. Marcelo respirava fundo, tentando manter a postura de adulto, mas cada palavra dele parecia fraca diante da verdade que o telão mostrava. Algumas pessoas cochichavam entre si, admiradas com minha coragem. Outras simplesmente não conseguiam acreditar na virada daquela noite. Minha irmã Marina se aproximou e segurou meu outro braço. Você está brilhando, Clara. Ele não esperava essa resposta, sussurrou, emocionada. Senti que finalmente havia recuperado a dignidade perdida, e que tudo que Marcelo tinha dito perderá força diante da realidade. Dona Celeste então se posicionou firme, como sempre fizera em momentos decisivos. Marcelo, se você não consegue reconhecer a filha que tem, então não merece fazer parte desta família de forma íntegra. Pare de se esconder atrás de mentiras, disse, olhando diretamente nos olhos do filho. O rosto de Marcelo estava vermelho, e a raiva se misturava à frustração. Ele percebeu que não havia como reverter a situação. O salão inteiro acompanhava cada gesto, cada respiração, cada tentativa falha dele de recuperar a postura de dominância que sempre tivera. Foi então que eu decidi dar um passo além. Peguei o celular e projetei algumas fotos e mensagens que ele havia enviado à amante, mostrando claramente o envolvimento dele e a mentira que havia contado para mim e para todos. O impacto foi imediato. Alguns familiares cobraram explicações, outros apenas se afastaram, chocados com a revelação. Marcelo ficou paralisado, e a máscara final de controle e superioridade caiu de vez. Clarinha se aproximou de mim, e eu a abracei fortemente. Filha, você sempre foi o meu maior presente, e ninguém vai apagar isso, disse, com lágrimas escorrendo. Ela se encolheu nos meus braços, sentindo-se segura pela primeira vez naquela noite. Marcelo tentou dizer algo, mas ninguém mais deu atenção.
Sua tentativa de se defender parecia vazia, irrelevante diante de todas as provas e da verdade escancarada. Eu me mantive firme, sentindo a vitória silenciosa que crescia dentro de mim. Dona Celeste, finalmente, falou com firmeza. Filha, você mostrou quem realmente é. Ele teve seu tempo, mas a verdade sempre prevalece. E nós estaremos aqui para proteger você e Clarinha. O clima mudou completamente. Os convidados começaram a se aproximar de mim, oferecendo apoio, abraços e palavras de incentivo. A humilhação que Marcelo tentou impor havia se transformado em um momento de fortalecimento para nós. Marcelo saiu do salão sem falar nada, derrotado, humilhado pela própria arrogância. Era a primeira vez que o via completamente vulnerável, sem espaço para justificativas ou defesas. Naquele momento, percebi que havia encerrado um ciclo. Cada palavra cruel, cada gesto de desprezo, cada tentativa de me diminuir havia sido revertida pela coragem de mostrar a verdade. Nas semanas seguintes, reorganizei minha vida. A relação com Clarinha se fortaleceu ainda mais, e o apoio da família se tornou um pilar para reconstruir nossa rotina. Marcelo continuou tentando contato, mas eu já não estava mais disponível emocionalmente para ele. O que mais me marcou foi perceber que a força que eu precisava sempre esteve dentro de mim, mesmo quando ele tentava apagar minha autoestima. O telão, as provas, minha postura firme, tudo isso demonstrou que a verdade e a coragem são armas poderosas. Dona Celeste, meses depois, me disse: Filha, quem tenta destruir os outros com mentiras nunca vence. Você não só sobreviveu, como também brilhou. Eu sorri, sabendo que finalmente estava livre da sombra de Marcelo. E quanto a ele, bem, Marcelo teve que lidar com a vergonha e a realidade que ele mesmo criou. Mas essa já não era mais minha preocupação. Minha prioridade agora era minha filha e nossa felicidade. O ciclo de dor terminou, e o novo capítulo da minha vida começava. Com dignidade, coragem e verdade, finalmente conquistamos a paz que merecíamos. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!